Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. O tema de hoje: Deus vence todo o mal. Salmos 36. Há em teu íntimo uma palavra do Senhor sobre a maldade do ímpio. Aos seus olhos não faz sentido temer a Deus. O ímpio é tão arrogante que não percebe e muito menos rejeita seu pecado. Suas palavras são maldosas, ardilosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso, a justiça e a prática do bem. Antes de dormir, sua mente trama ações cruéis. Nada de bom no caminho que escolheu. Apega-se ao mal e cada vez mais. Mas a tua benignidade, ó Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas e teus juízos insondáveis como o fundo dos oceanos. Tu, ó Senhor, preservas a raça humana e todos os animais. Quão precioso é o teu amor, ó Deus! À sombra das tuas asas, o filho de Adão encontra refúgio. Eles se banquetearão na plenitude da tua casa. Tu lhes saciarás a sede com as águas puras do teu rio do Éden. Pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz. Somos iluminados. Estende a tua benignidade aos que se consagram a ti, a tua justiça aos que são puros de coração. Não permitas que o soberbo pise sobre mim, nem que a mão do ímpio me faça retroceder. Eis que tombaram os que praticam mal, foram lançados ao chão e jamais se levantarão. Palavras de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. Bom, esse salmo é escrito por Davi. E é incerto com relação a que ocasião Davi possa ter escrito esse salmo. Mas esse salmo é um grande contraste, descreve a maldade do presente no coração de todos os seres humanos da forma mais cruel. E por outro lado, também revela o esplendor e alcance da multiforme graça de Deus. Aqui, Davi atribui a Deus essa graça, essa benignidade, essa bondade de Deus. E provavelmente pode ser que Davi aqui estivesse sendo ferido por Saul ou até mesmo por Absalão. Porque aqui ele se queixa da malícia dos seus inimigos. E se nós somos leitores também do Velho Testamento, então saberemos quem foram os adversários de Davi. E aqui nós somos levados a considerar essa pecaminosidade do homem, a maldade que pode chegar ao coração de uma pessoa, a bondade de Deus, ainda assim, não é? Para com todas as pessoas, o desejo de Deus que as criaturas venham de fato a se converter a Deus. E o salmista, ele encoraja as pessoas a orarem. Ele também faz uma oração por ele próprio, para que Deus o preserve e para que ele possa ver os seus inimigos sendo derrotados. Eu gostaria de fazer algumas observações que Davi faz aqui nesses salmos. Uma delas
é que o perverso não aprende a temer a Deus. Interessante, não é? Aqui a gente pode destacar duas coisas. Primeiro, ele diz que não faz sentido. E de fato, uma pessoa que pratica o mal, uma pessoa que tem prazer em fazer o mal, ou que no seu coração abriga sentimentos ruins com relação a pessoas, né? Elas de fato, elas não temem a Deus. Mas é interessante que algumas dessas pessoas dizem temer a Deus. Eu acho muito interessante fazer uso aqui de uma palavra que está lá em João. João, e se você puder anotar como referência, é uma palavra bem interessante, o verso 1, 2, 3 e 4 de João, capítulo 16. Escute o que Jesus diz. Ele diz assim: eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos para que não vacileis na fé. E aí Jesus vai falar das pessoas que habitam no mundo. Ele vai dizer assim: eles vos expulsarão das sinagogas e mais. Chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando culto a Deus. Cometerão essas atrocidades porque não conhece o Pai, tampouco a mim. Entretanto, tudo isso vos tenho dito, para que quando o momento chegar, vos lembrei que eu vos adverti. Não vos disse isso desde o começo, porque estava convosco. O próprio Jesus disse que existiriam pessoas que fariam atrocidades e até cometeriam morte. E fazendo essas atrocidades ainda achariam, presta atenção, irmãos, que estariam prestando culto a Deus. Interessante, porque nós percebemos países fazendo isso. Poderíamos até citar o nome de alguns países, não é? Mas que em nome de um Deus, eles matam pessoas. Agora você pode pensar, será que é só as armas fortes de guerra, essa morte? Será que é apenas, não é, um armamento em massa, metralhadoras, fuzis? Não, irmãos, não é somente isso. Mas, né, também outras coisas, como 1 João e 2 João vai falar, que a pessoa que diz que está na luz, ou seja, que pertence a Deus e odeia o seu irmão, vaga nas trevas. E quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço, mas alguém que odeia o seu irmão está em trevas e vaga na escuridão e não sabe para onde caminha. Existem muitas outras palavras que falam acerca disso. Fala inclusive no capítulo 3, a partir do verso 11, você pode ler lá em 1 João, que ele vai falar sobre as marcas de uma pessoa que pertence a Cristo e as marcas de uma pessoa que não é de Cristo, ou seja, que pertence a Satanás. E ele vai falar sobre isso. Talvez você fique dizendo, Ana, e as pessoas podem pertencer ao diabo? Né? E queridos, nós sabemos que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o pecado afeta o homem como um todo. E por isso, a pessoa precisa reconhecer a Cristo Jesus. Ela precisa se arrepender do seu mau caminho e precisa ter a sua natureza regenerada, né? Então, existem pessoas que verdadeiramente elas não são filhas de Deus, elas apenas são criaturas de Deus. E a Bíblia ainda diz que nós não devemos ser como Caim. E é interessante, não sou eu que digo, a Bíblia que diz que Caim pertencia ao maligno, porque assassinou seu irmão. A Bíblia também diz que o assassino não é a pessoa que mata com arma, né? Eu posso dizer assim, um armamento, né? Como a gente
a gente associa esse tipo de morte. Não é exatamente assim, mas aquele que odeia o seu irmão. Quer dizer, o ódio já torna uma pessoa homicida. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. 1 João 3,15, leia lá. A pessoa que odeia o seu irmão é homicida. E sabes que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, qual é a marca de um cristão? É o amor. E que tipo de amor ele vai falar? O amor que não é de palavras, eu te amo, mas no ódio não abriga, mas no coração abriga ódio, abriga todo tipo de sentimento ruim, e aí não é sincero. Então, é isso que o perverso tem em seu coração. E além de não aprender a temer a Deus, é arrogante e acredita que faz o que é certo. Então não reconhece o seu próprio pecado. Eu acho bem interessante porque tem algumas pessoas que dizem que conhecem a Deus e conhecem a Cristo. Talvez você já passou por essa experiência, ou alguém que esteja me escutando agora, no site da Poderosa Palavra de Deus, você está convidado a se cadastrar para receber todos os áudios que são gravados diariamente. O site do Facebook, a Poderosa Palavra de Deus. Pode adicionar essa página que vai ser canal de bênção para a tua vida. É interessante como pessoas, e muitas pessoas, elas não reconhecem o seu pecado. Elas não reconhecem o seu erro. E você já deve ter passado por essa experiência de evangelizar alguém e alguém dizer para você: eu já tenho a Deus, eu já tenho a Cristo, não é? Já deve ter passado por isso. Mas a pessoa não tem verdadeiramente uma aliança com Deus, nem uma aliança com Cristo. Não basta dizer eu sou, não é? Porque a Bíblia diz que crer em Deus e crer em Cristo, até o diabo também ele crê e teme e treme, não é? Mas não obedece aos princípios dessa fé. Então não basta você dizer que apenas acredita, porque esse tipo de fé, de dizer eu creio em Deus e eu creio em Cristo, não é o suficiente. Esta fé para salvar é uma fé em colocar esta fé em ação, que é submeter, sujeitar o senhorio da tua vida a Jesus. E o que significa? Significa o coração humano, né? Porque como é que uma pessoa diz que teme a Deus, que tem a Deus, que tem a Cristo, que tem os princípios cristãos e rejeita o seu próprio pecado? Finge que ninguém está vendo. Finge que não está fazendo o que é mal, o que é indevido diante do Senhor. Né? Então, palavras maldosas, aqui o salmista ele vai dar esses exemplos, palavras traiçoeiras, pessoas que maquinam mal, que abandonam o bom senso e a prática da justiça, a prática do bem. Então, é impossível uma pessoa conhecer a Deus e andar em trevas. Como diz lá em 1 João, aquele que diz que conhece a Deus deve andar como ele andou, e nele não há treva alguma. Então, uma mente que trama a crueldade, que trama a morte do outro, trama como vai armar um mal para uma pessoa, não é uma pessoa convertida genuinamente. E aqui o salmista vai falar do coração. E é no coração que Deus julga a mim e a você. Nós podemos morrer de falar e pregar, levantar as mãos, ir para o púlpito, eu poderia até ser assim, mas, como disse Jesus no Novo Testamento e até mesmo ensinou, que não é o que entra na boca de uma pessoa que torna impuro, mas o que sai do coração humano. E que ele conhecia bem o coração humano a ponto de chamar alguns religiosos, né, e fariseus de hipócritas, porque Deus conhece o nosso coração. Então ele julga o que é mais importante. Talvez o orgulho, né? O orgulho, a vaidade, a mentira, o engano, a maldade, que primeiramente não atinge as pessoas, mas a você própria, a sua própria autoimagem, né? E depois sim os seus relacionamentos.
as mentiras, as conversas más, que falam coisas que saem de sua boca. Então isso pertence ao diabo. E o diabo é o pai da mentira. E a trajetória dele foi a queda. E a trajetória dos homens que permanecem no engano e na mentira também é a queda. Mas e um servo de Deus, Ana? Um servo de Deus, uma mulher de Deus, anda na presença de Deus. Tem o seu coração sensível à voz do Espírito Santo. Entende a palavra desse Senhor? Tira de mim todo o mal, limpa o meu coração. Uma pessoa que verdadeiramente foi transformada pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, ela vai se sujeitar à perfeita vontade do Pai. Não vai abrigar no coração dessa pessoa a maldade. E aqui, lembrando o contexto, Absalão e Saul diziam e até aparentavam que gostavam de Davi, né? No começo, sim, depois ficou nitidamente muito claro que eles de fato queriam a morte de Davi. Algumas vezes ele chorou de remorso, mas logo depois ele voltava a perseguir a Davi. E tem algumas pessoas que elas são exatamente assim. Quando elas olham para a gente, elas não têm coragem de falar absolutamente nada. Elas se arrependem, elas choram, mas é só você dar as costas que ela vai estar com a faca na mão, pronta para poder correr de novo atrás de você. Nesse sentido, o que Davi passou foi agonizante. Então, um servo e uma mulher de Deus, um homem de Deus, vai rejeitar as coisas do coração que são, como Davi está dizendo, pecaminosas. E a exemplo de Caim, o exemplo dado aqui em 1 João. Outra coisa que nós podemos destacar nesta palavra é que os filhos de Deus vão se banquetear na presença de Deus. E quando Davi ele faz aqui uma referência às águas puras do teu rio do Éden, é que você sabe que todas as coisas haverão de ser restauradas. E que aqueles que permanecerem fiéis até o fim, a Bíblia diz que eles vão se saciar novamente com aquela árvore. E eu fico pensando que de repente esta árvore que nós teremos acesso é exatamente o que diz Apocalipse, é a árvore da vida. É a árvore que Deus, desde o princípio, colocou anjos para proteger esta árvore, para que ninguém pudesse mais comer daquela árvore. Por quê? Porque o homem se tornaria um pecador eterno se assim comesse. Então, nós voltaremos a encontrar, a nos deparar com esta árvore, que é a árvore da vida. Está lá em Apocalipse 22. Apocalipse 22, de uma árvore, de uma a outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês a mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E aqui ele vai falar não somente desta árvore, mas ele vai falar também de rios. Aquele que tiver sede, venha, e todos quanto desejarem, venha, e eu darei de beber de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Então vale a pena, queridos irmãos e queridas irmãs, sermos fiéis a Deus, porque desfrutaremos de uma restauração de todas as coisas, assim como foi de origem antes do homem pecar. Assim voltaremos a estar ligados nessa fonte que hoje, esta realidade já existe espiritualmente, mas vai existir fisicamente. E esta fonte de água da vida, ela está dentro de mim e dentro de você. Aleluia, glória a Deus. E eu quero, neste momento, fazer uma oração em favor da tua vida. É que você saiba que Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte da vida, como diz o salmista. E quando você crer nele, do teu interior fluirão rios de águas vivas, diz a palavra de Deus. E que você possa acreditar, que ele é poderoso para perdoar todos os teus pecados
iniquidades e transgressões. Somente Deus pode fazer isso, porque Ele é fonte de vida. A Bíblia diz que Ele não veio para julgar ou condenar os homens, Ele veio para salvá-los. Mas a Bíblia também diz que aquele que nele não crê, esse já está se condenando. Está lá em João, capítulo 3, a partir do verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Leia lá, dentro desse contexto, ele vai dizer que condição é essa? Crer, mas aquele que não crê, este se autocondena. Então, oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos louvar a Ti, Senhor, porque Tu és Deus que triunfa sobre o mal. Tu és Deus que sara as nações. Tu és Deus que restaura, Senhor, a vida dos homens. Pai, agradecemos a Ti pelo perdão alcançado, Pai, por todo o mal, Senhor, que ao longo de geração em geração, Senhor, tem aprisionado homens. Agradecemos por este perdão, ó Deus, que o Senhor nos concede e pela fonte de água viva que pode fluir do nosso interior, apesar de ainda existir em nós coisas como essas. Ó Deus, no poder do sangue de Jesus, o Senhor nos justifica e nos dá uma condição de ser novas criaturas, não nascidos da carne, mas da água e do Espírito. E que aquele que em ti nesse momento crer, seja salvo, seja alcançada pela tua bênção, pela presença do teu Espírito Santo, ó Deus. É o que nós clamamos a Ti, ó Pai, e também agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.